Boa tarde, pessoal. A nossa equipe é composta por mim, Jorge, pelo Luan e pelo Thiago. E a gente veio apresentar aqui nosso seminário sobre uma arquitetura distribuída utilizando o Docker, MySQL e o protocolo X-Window. O objetivo nosso aqui é mostrar como essas tecnologias podem ajudar e podem trabalhar juntas para criar um ambiente que o banco de dados fica completamente isolado em um container, enquanto toda a administração acontece em uma interface gráfica executada em outro ambiente. Antes da gente entrar aqui na implementação, vale entender o problema que a gente quer resolver. Hoje, as aplicações modernas dificilmente executam tudo em um único computador ou processo. É muito comum a gente separar em banco de dados, interface gráfica e serviços em componentes independentes que se comunicam pela rede. Essa separação tem algumas vantagens, como isolamento entre os computadores, facilidade de manutenção, tem a maior escalabilidade e também a questão de portabilidade. O nosso projeto tenta reproduzir isso, né? O maior desafio que a gente teve foi executar o MySQL dentro de um container Docker, né? E a gente administrar ele através da interface gráfica. Para entender a solução, a gente precisa entender como que funciona o Docker. Muita gente confunde o Docker com a máquina virtual. A principal diferença entre o Docker e a máquina virtual é que a máquina virtual possui um sistema operacional completo. Já o Docker, o container no caso, né, ele compartilha o kernel do sistema e do sistema hospedeiro, no caso. Isso faz com que ele consuma menos memória, seja mais leve como um todo. E para o nosso projeto isso é muito bom, porque isso significa que a gente vai conseguir isolar completamente o MySQL sem precisar instalar outro tipo de sistema operacional só para ele, no caso. Existe um outro problema importante ali, que os containers são efêmeros, ou seja, né, se a gente conseguir apagar um container, a gente perde tudo que estava dentro dele. Né, isso é um problema ali para a gente. Né, e para a aplicação comum, isso dá para passar assim, tranquilo, mas com banco de dados isso é um desastre, que a gente vai perder todos os nossos arquivos salvos. Né? Então, por isso que a gente está usando volumes Docker. O que isso faz? Né? Ele deixa o sistema hospedeiro continuar armazenando, ele continua existindo mesmo que o container seja apagado. Isso preserva todos os dados que estavam no banco antes. O MySQL, ele funciona como? Ele funciona seguindo uma arquitetura cliente-servidor. O servidor é responsável por armazenar os dados, ele processa as consultas e controla todas as transações. Né? E já o cliente, ele apenas envia os comandos para a SQL e recebe os resultados. No nosso caso, o cliente é o dbeaver, que se comunica com o MySQL utilizando TCP pela porta 3306. Né? Isso já é um exemplo bem clássico assim, de sistemas distribuídos, porque o processamento e a interface ficam separados entre si e se comunicam pela rede. Então, até o presente momento, a gente falou sobre o banco, né? Falta ainda falar sobre a interface gráfica. A gente está usando aqui o X-Window System, né, que o pessoal costuma chamar de X11, que ele permite que uma aplicação execute em outro computador enquanto a sua interface está sendo exibida em outro. Um detalhe importante, né, e interessante também é que o X11 contrário dos outros sistemas, né, o servidor que controla o monitor, teclado e mouse. Né, e já a aplicação gráfica é chamada de cliente. Né. No nosso projeto, o dbeaver roda no ambiente Linux e a janela aparece normalmente no Windows. Né, um pouco diferente do que a gente estava acostumado normalmente. Bom, nosso projeto ele é baseado em 3 pilares. O primeiro é o isolamento do serviço utilizando o Docker. O segundo é a utilização de um cliente gráfico totalmente externo para administrar o banco. E o terceiro é o transporte gráfico utilizando o protocolo X11. Isso demonstra claramente a separação entre armazenamento, processamento e interface gráfica. Bom, aqui conseguimos visualizar também todo o fluxo. O usuário interage com o dbeaver envia comandos SQL pela rede, o MySQL processa esses comandos dentro do container, enquanto isso a interface gráfica é enviada via protocolo X11 e exibida no Windows. Ou seja, temos uma separação completa entre onde a aplicação executa e onde ela é apresentada ao usuário. Podemos dividir nosso projeto também em 3 camadas. A camada de interface, responsável pela exibição, a camada de processamento, onde executa o cliente dbeaver, e a camada de armazenamento, onde está o MySQL, dentro do Docker. Essa divisão facilita a manutenção, escalabilidade e substituição de componentes futuramente.
Algumas escolhas foram feitas para tornar a arquitetura mais próxima de um ambiente real. Utilizamos o WSL2, porque fornece Linux integrado ao Windows. O VCXSRV atua como o servidor X responsável por desenhar as janelas. O MySQL foi executado em Docker para garantir o isolamento. O dbeaver foi executado dentro do Linux, justamente para demonstrar o uso real do protocolo X11. E, bom, vamos demonstrar operações completas utilizando apenas a interface gráfica. Vamos criar tabelas, vamos inserir registros, alterar dados, tudo isso sem acessar o terminal do container. Depois vamos interromper completamente o MySQL, recriamos o container, reconectamos utilizando o dbeaver. Os dados vão continuar disponíveis graças aos volumes Docker. Essa etapa comprova que o armazenamento e ciclo de vida do container são totalmente independentes. Então a gente está aqui no Ubuntu, né? E na pasta do projeto eu vou rodar o Docker. Com o Docker rodando, a gente pode verificar aqui que ele está realmente rodando. E a gente entra no MySQL, que já está configurado aqui dentro do Docker. E aqui a gente pode entrar num esquema e criar um banco de dados, uma tabela, na verdade. Aí eu vou inserir alguns registros aqui na tabela e a gente verifica que os alunos foram inseridos aqui. A gente vai sair do MySQL, então, teoricamente, como era uma aplicação Docker, né, você tem a efemeridade aí dos dados, mas a gente está utilizando volumes, então, quando eu paro o Docker e volto ele depois, e a gente pede para buscar os alunos, eles estão aqui ainda por causa do volume. Bom, então tudo isso foi para mostrar o volume do Docker, né? Mas o que a gente quer mostrar também é que isso pode ser controlado por uma interface gráfica que está rodando aqui no Ubuntu e que vai aparecer no Windows. Eu estou gravando só o terminal, então quando a aplicação abrir eu vou ter que mudar aqui. Então, vou só apresentar outra coisa. E aí aqui está o dbeaver rodando lá no Ubuntu, mas está aparecendo no meu Windows aqui a aplicação. E com o banco trabalho rodando, que é o banco de dados que a gente criou. E eu tinha criado uma tabela alunos 1. Então a gente pode verificar a tabela aqui. E eu posso, né, fazer inserções de dados aqui com o MySQL. Então aqui a gente pode mostrar, né, o volume dos dados sendo também armazenado aqui pela interface gráfica. Então se a gente vier aqui, por exemplo, na tabela clientes, visualizar a data e tentar inserir uma nova linha, por exemplo, um cliente aqui e salvar. Quando a gente fechar o Docker, e abrir o dbeaver de novo, para ter persistido os dados. Então, tá aqui o último cliente adicionado. Bom, então, como essa implementação aí foi muito básica, né, a gente pensou em ampliar esse projeto para um conceito um pouquinho mais avançado. A ideia, então, é que a gente vai ter mais aplicações aí rodando. A ideia é que a gente tenha mais de um container rodando com bancos diferentes. Nesse caso aí, para tentar representar um tipo de replicação de consistência e failover, usando aí múltiplos nós na aplicação. Então, nesse caso, a arquitetura vai passar então, a possuir um nó master e duas réplicas, que seriam mais ou menos 3 bancos de dados daqueles como a gente mostrou. Todos esses bancos eles vão estar rodando em containers separados e a interface gráfica
ela também passa a ser executada num container dedicado para ela. Toda a comunicação vai continuar acontecendo pela rede interna do Docker, enquanto o protocolo X11 ele vai ser responsável ali pela exibição da interface. Bom, então de volta no terminal, a gente vai colocar, né, os 3 Dockers para rodar com os 3 bancos, o master e as 2 réplicas. E a ideia, então, vai ser criar, né, dados no master e propagar eles para as réplicas. Então, se a gente verificar aqui, pedindo um select nas réplicas, a gente inseriu dados na master e vai pedir para um select na réplica e ela vai retornar ali os mesmos dados que estavam na master. E essa aqui na réplica 2. Então, só para concluir, mesmo que o projeto aí tenha sido simples, né, ele mostra diversos conceitos práticos e importantes aí de sistemas distribuídos. Então, a gente mostra essa virtualização utilizando o Docker, a persistência de dados com volumes, uma arquitetura cliente-servidor, uma execução remota da interface gráfica ali com o X11, e além de um conceito mais avançado que a gente tentou implementar, que foi a replicação e a consistência eventual com 3 Dockers rodando ali com réplicas do banco principal. Com isso, então, a gente constrói ali, né, uma aplicação distribuída e próxima da que poderia ser utilizada em ambientes reais para replicação e consistência de bancos de dados. Então é isso, muito obrigado. E esse foi o trabalho de sistemas distribuídos.